Parte 3. O mistério do corpo de Cristo. Capítulo 7. Jesus veio estabelecer seu corpo sobre a terra. Jesus, sendo o segundo Adão, tem da parte de Deus todo o domínio e autoridade, não só na terra, mas também nos céus. Ele tem como missão estabelecer o reino de seu Pai em todas as nações, e para isso necessita do seu corpo, do qual somos integrantes. Como temos lido até agora, através da Santa Ceia, o Espírito de Deus se une ao nosso, nos tornando um com o Pai e com o Filho. O Senhor nos transmite da sua própria vida e nos implanta em seu corpo, porque por um só Espírito somos todos batizados em um corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos deu a beber de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. A palavra de Deus registra na Epístola aos Efésios 4, 10 a 14, que ao ascender Jesus aos céus, todos foram cheios, estabelecendo assim o seu corpo místico sobre a terra. A vontade de Jesus é que o seu corpo cresça até alcançar toda a plenitude que há nele. Isso acontecerá quando todos os seus membros estiverem em perfeita coordenação. Cristo olha desde os céus a obra terminada, onde ele é a cabeça e nós o seu próprio corpo, movendo-se em total harmonia com ele. A Santa Ceia, ao perder a sua essência, nós também perdemos a hegemonia do corpo, pois o corpo se dividiu e ficou desmembrado sobre toda a terra. Queremos uni-lo à base de milhares de sermões que não fazem mais do que nos sentir culpados, mas que carecem do poder unificador que só acontece ao comer da sua carne. Paulo orava para que os nossos olhos fossem abertos, pudéssemos ver e entender quem somos na maravilhosa realidade do que significa ser o seu corpo. Ser o seu corpo não significa ser membro de uma organização ou ter um passe para entrar no céu. Ser o seu corpo é uma verdade muito poderosa. É literalmente ser como Jesus na terra, com toda a sua autoridade e virtude. Não canso de agradecer por vós, fazendo memória de vocês em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibam qual a esperança a que ele os tem chamado e qual a grandeza supereminente do seu poder para conosco que cremos, segundo a operação do poder da sua força, ao qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e assentando-o à sua destra nos lugares celestiais, sobre todo o principado e potestade e poder e senhorio, e sobre todo o nome que é nomeado, não só nesse século, mas no próximo, e submeteu todas as coisas debaixo de seus pés e lhe deu por cabeça sobre todas as coisas a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em tudo. Efésios 1, 16 a 23. Esta é talvez uma das passagens mais poderosas do Novo Testamento. Porém, enquanto os nossos olhos não forem iluminados para viver no poder dessa verdade, seguiremos atuando como cristãozinhos da igreja, cheio de problemas, com um Deus que, segundo nós mesmos, às vezes nos ouve e às vezes não. Em que consiste a possibilidade de que os nossos olhos sejam iluminados desta maneira e possamos mudar toda a nossa forma ilimitada de ver as coisas? O corpo de Cristo, em sua glória, se revela quando partimos o pão na Santa Ceia. No caminho para Emaús, os discípulos andavam e ouviam a Jesus. Embora sentissem a sua unção, que vivificava os seus espíritos, não podia reconhecê-la. Assim, caminham muitos cristãos, estão ao lado de Jesus, podem escutá-lo, sentir o seu espírito, mas não entram na realidade de entender que são verdadeiramente o corpo do mesmo Senhor.
Ao partir o pão, Jesus se revela para nós e em nós. Sucedeu que, enquanto falavam e discutiam entre si, Jesus mesmo se aproximou e caminhava com eles, mas os olhos deles estavam vendados para que não o conhecessem. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, o partiu e lhe deu. Então foram abertos seus olhos e lhes reconheceram. Lucas 24, 15, 16, 30, 31. Jesus provocou essa cegueira e logo a dissipou com um propósito. Queria estabelecer a importância da maior herança que estava nos deixando, o repartir do pão. O comer da sua carne nos abrirá os olhos do entendimento para que conheçamos as riquezas que ele nos tem outorgado e para que possamos vê-lo a olhos nus. Olhar para ele dessa maneira não é um privilégio de alguns, é a nossa herança e o que nos transforma em sua imagem. Todavia, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 19 e 20. Note nessas duas passagens como os olhos espirituais são abertos. Então podemos vê-lo, e ao olhá-lo conhecemos e verdadeiramente somos um só espírito com o Senhor. Ter os olhos abertos mudará toda a nossa perspectiva de ver as coisas. Discernir o corpo do Senhor. Jesus veio para estabelecer o seu corpo sobre a terra, e isto é algo de grande importância para que Deus implante os seus projetos em nosso meio. É através do seu corpo místico, nós, que ele pode governar e trazer o seu reino para a terra e o discerni-lo corretamente. É vital para a nossa relação com o Pai. A doutrina apostólica do Novo Testamento faz grande ênfase para que entendamos o que significa discernir o corpo do Senhor. Ignorá-lo ou subentendê-lo traz como consequência a doença, a debilidade ou até mesmo a morte dos nossos próprios corpos. Hoje em dia, este é um dos problemas graves com que nos deparamos. O corpo de Cristo está mutilado, dividido por toda a terra. Milhões de cristãos vivem doentes e muitos morrem ao tomar a iniciativa de atacar ou destruir o corpo do Senhor, que é a igreja. Uma das passagens mais usadas no ritual atual da comunhão se encontra em 1 Coríntios capítulo 11 e é sem dúvida uma das passagens mais mal compreendidas, porque eu recebi do Senhor o que também os tem ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que por vós é partido, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou também o cálice depois de haver ceado, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Assim, pois, todas as vezes que comeres esse pão e beberes este cálice, anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 23 e 26 a 26. O tomar a comunhão todos os dias foi abrindo os meus olhos para ver uma realidade maravilhosa nessa passagem. A primeira coisa que o Espírito me mostrou foi que nós partimos o corpo do Senhor. Isso não nos revela apenas do seu grande amor pelo mundo, mas que nos coloca no cenário de entender o que os nossos pecados produziram no corpo físico de Cristo. Em certa ocasião, enquanto comia da sua carne, o vi cravado na cruz, com as suas chagas abertas e o seu rosto desfigurado. Em cada uma das suas feridas pude ver cada um dos meus pecados, com o meu nome escrito neles. Então ouvi a sua voz que me dizia claramente: este é o meu corpo que foi partido por causa de ti. Um calafrio horrível percorreu todo o meu ser, e ao me dar conta que os meus pecados crucificaram o Filho de Deus, eu, Ana, com as minhas obras escarnecidas ao meu amado Jesus, eu lhe dei a morte. Todos nós o matamos, e o compreender isso é o que nos leva a uma conversão genuína. É o que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, falou aos judeus no dia de Pentecostes: saiba, pois, que toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvir isso, compungiram-se de coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos varãos, que faremos? Atos 2, 36 a 37.
O compreender profundamente que cada um de nós o matamos, o ver vividamente os nossos próprios pecados, transpassando-lhes, tem um efeito que enche necessariamente de dor a alma e a converte a ele. Como eu poderia ver as minhas obras pecaminosas, ferindo-o cruelmente e dar as costas para voltar a cometer os mesmos pecados? A igreja primitiva vivia isso a cada dia. Lembrava ao partir o pão entre os irmãos o que os seus pecados haviam causado no corpo do Senhor. Olhavam-se nos olhos enquanto partiam o pão e viam o seu corpo ferido por eles. As suas almas o viviam a cada dia, o sentiam em seus corações e dessa maneira eram transformados. As mesmas palavras em hebraico, em memória de mim, têm o significado de voltar à experiência vividamente em um efeito, como se estivessem acontecendo neste momento. O partir do pão cada dia nas casas era algo que impactava profundamente a sua forma de viver, de pensar, de amar e de conhecer a Jesus. Afetava maravilhosamente a sua forma de relacionar-se entre eles e a sua forma de tratar aos que ainda não eram cristãos. O temor de Deus abundava em suas vidas. O Espírito Santo podia fazer toda forma de sinais e prodígios no meio de um ambiente onde todos caminhavam em santidade. Discípulos simples como Ananias era dirigido pelo Espírito em um nível profético surpreendente. Este foi usado para levar o evangelho ao grande perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, a quem também cura e lhe transmite o Espírito Santo. Saulo é impactado por este irmãozinho desconhecido e se transforma em um dos maiores apóstolos. Paulo. Ser um cristão nessa época era algo visível, palpável e admirável. Tinha o favor de todo o povo, porque todos eram gente cheia do amor de Deus. As pessoas queriam ter o que eles tinham. A sua maior preocupação não era ter o conforto deste século a todo custo, era que todos conhecessem o poderoso Salvador que tinha transformado os seus corações. O relato da última ceia continua exortando: assim, pois, todas as vezes que comeres este pão, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Anunciar a morte do Senhor significa falar da sua morte e entendê-la em nossos próprios atos, compreender e falar do que o pecado fez a Jesus, de como a nossa iniquidade o levou até a morte. Precisamos literalmente comer deste conhecimento até que tudo o que façamos e pensamos seja impregnado do seu sacrifício, para que a vida de Cristo, de Deus, se manifeste através de nós. Foi a sua morte que venceu a morte e todo o império do diabo, levando no corpo sempre todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, de maneira que a morte atue em nós e em nós a vida. 2 Coríntios 4, 10 e 12. Ao tornar a Santa Ceia um ritual carente de vida, traz sobre nós o efeito contrário: juízo, doença e morte vem sobre a igreja, e é por isso que vemos muitos enfermos físicos e espiritualmente nas igrejas, de modo que qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, prove-se cada um a si mesmo e coma assim do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, juízo come e bebe para si. Por isso existem muitos enfermos e debilitados entre vós, e muitos dormem. Se, pois, examinarmos-nos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados, somos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 26 a 32. O partir do pão produz unidade. Eles discerniam o corpo do Senhor acerca do imenso sacrifício de Cristo através da sua morte e o faziam valer a cada dia em suas próprias vidas, mas também avaliaram e valorizaram o seu corpo, compreendido por todos os crentes que o compõem. Distinguir o corpo do Senhor não termina com a cruz, pois o seu corpo místico sobre a terra também é de suma importância para o Senhor.
O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Se um só o pão, a nós, por sermos muitos, somos um corpo, pois todos participamos daquele mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 e 17. A igreja primitiva se deu conta que o partir do pão tinha um poder sobrenatural que mantinha o corpo de Cristo unido. O amor de Deus que amalgamos a todos os que são seus filhos era liberado mediante este ato. Não somente se amavam como um corpo, mas tornavam possível essa unidade. Não era algo fabricado por meio de sermões, mas sim algo verdadeiro, procedente do Espírito. De fato, no início, quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecoste, o impacto de amor neste derramamento de Deus foi tão grande que promoveu a comunhão em todas as coisas e ninguém tinha necessidade alguma. O pão, ao ser quebrado ou partido, gera o oposto. Os membros separados são atraídos para compor o corpo espiritual. O corpo, o pão, que no natural se divide, no espiritual se une, atua no espírito oposto ao que queremos vencer. É um princípio espiritual. Jesus, através da sua morte, produziu a vida em nós. O seu corpo machucado gera saúde. A sua humildade vence o orgulho e o seu verdadeiro amor desarmou o ódio. Debaixo desse mesmo princípio, o repartir do pão como símbolo do seu corpo perfurado libera um poder que une de forma sobrenatural os que são legitimamente a sua igreja. Ao comer do pão, nos submergimos no corpo espiritual de Cristo em toda a terra. Ali dentro, começamos a atrair para nós cada uma das partes que já foi designada por Deus para estar nos unindo. Ao convergir esses órgãos preciosos, entraremos em nosso perfeito funcionamento dentro do seu organismo vivo. Hoje em dia, o corpo está separado por todos os lados e unidos às vezes por conjunturas disfuncionais que, longe nos ajudar, nos atrofia. Deus tem um perdão, um tendão, um músculo, nervos e veias traçados com exatidão para cada osso. O Senhor sabe quais órgãos devem ser colocados em conjunto para que o estômago faça a digestão e que seja anexadas partes ao redor dos pulmões para que esses respirem. O atual problema é que corremos atrás da unção de um, atrás dos ensinamentos de outro, atrás das tradições daqueles que, através do avivamento de vários lugares, isso tem como resultado uma orelha rodeada de dedos, um fígado preso ao olho e os pulmões precisam recorrer ao marketing do mundo, porque o nariz está muito ocupado tentando inspirar o ar do rim. Milhares de ministérios estão afogando, tentando sobreviver, procurando em sua própria carne fazer contatos que os ajudem. Falam entre si: vou fazer um pouco de relações públicas com esses ministérios, porque se eles me ajudarem, irei triunfar. Outros dizem: vou enviar todas essas cartas para ver quem me ajuda financeiramente. Infelizmente, as caixas de correio estão cheias de papelada ministerial, pedindo fundos para 1001 causas, e a grande maioria fica sem resposta. A razão é que o reino de Deus não funciona assim. É um reino sobrenatural, orquestrado desde o alto. O Senhor já tem predestinado todos os elementos humanos e financeiros que necessitamos. Talvez não saibamos que somos o osso, tendão ou músculo, mas Ele sim o sabe. Quando como da sua carne, vejo o seu corpo ao redor do mundo, e nessa intimidade em que estou comungando com o seu espírito, profetizo aos órgãos que precisam estar unidos a mim, que venham e se encontrem de forma sobrenatural comigo. Ordeno que se manifestem essas nomeações divinas que Deus tem preordenado para mim, que os instrumentos financeiros que Jesus já me entregou desde antes da fundação do mundo entrem em contato comigo. Eu chamo a torrente de sangue divino que corre neles e em mim, que nos unam em um só órgão funcional e perfeito. Não tenho que procurar ajuda nos ministérios mais populares. Preciso esperar em meu Pai Celestial e Ele o fará. O repartir do pão não só une a igreja de uma época
mas sim que nos une ao corpo de Cristo através da história. Somos parte de uma grande família imutável. O reino de Deus é eterno. O tempo só existe no natural. Existem conjunturas no corpo que são eternas, das quais podemos tomar a unção que ficou suspensa no tempo ou reabrir os poços de um avivamento que existiu em algum lugar. Cada um de nós pertence a uma linha de unção que ficou suspensa com a morte deste alguém maravilhoso que o tinha que nos passá-la. Quando este alguém partiu com o Senhor, talvez seja o sucessor de uma das maiores unções e nunca reclamou por ela, mas ao comer do pão, essa se unirá a você. Você e eu somos apenas ligações de uma obra que vem avançando por gerações antes de nós e que usará nossas vidas para passar a mensagem para a geração seguinte. Quando Saulo de Tarso mandou apedrejar Estevão, o manto do mártir caiu aos seus pés. Estevão liberou o perdão sobre os seus executores e ao fazer isso a sua unção ficou suspensa nos ares, o mesmo que a missão que Deus lhe havia encomendado. Esse homicídio marcou a Saulo e quando ele se converteu a Jesus, passou a ser parte do seu corpo, se constituiu em devedor dos que havia matado. Nesse ato, o destino e a unção de Estevão se uniram a Paulo, que continuou o que tinha sido cortado pela morte. O meu esposo e eu vivemos em Jacksonville, lugar em que chegaram os primeiros cristãos aos Estados Unidos, muito antes que os peregrinos chegassem à Nova Inglaterra. Esses foram os huguenotes franceses que saíram fugidos da Europa durante a Inquisição que produziu a Reforma. Eles chegaram às costas de São Agostinho e consagraram a terra com o Salmo 132, declarando que essa nação seria chamada Sião e seria país de adoração a Deus. A Espanha mandou um barco com soldados que massacraram o povo do Senhor, deixando a sua missão inconclusiva por causa da morte. No ano de 2004, Deus nos falou sobre retomar o destino e a obra dos huguenotes, que havia ficado suspensa no tempo. Trouxemos então um grupo da França, dos descendentes daqueles mártires. Depois de 440 anos, os huguenotes entraram cantando salmos outra vez nas costas dos Estados Unidos. Como descendente de espanhóis, lhes pedi perdão. Juntos tomamos a Santa Ceia, tornando-nos devedores daqueles nossos irmãos que morreram nestas praias. Algo muito poderoso veio sobre nós da parte de Deus quando nos unimos com a história, através do repartir do pão no corpo eterno de Cristo. Temos a certeza que Deus nos usou para santificar os Estados Unidos e torná-lo outra vez uma nação de adoração. O diabo não pode eliminar o que Deus lhe se propôs a fazer. Cedo ou tarde, Deus conecta o seu corpo com a história, para continuar estabelecendo o que havia determinado. O que começou na rua Azusa, em Gales, ou em Pensacola, e em tantos outros lugares que viram a glória de Deus, será outra vez vivificado por seu corpo nesta época. Existem personagens na Bíblia ou na história da igreja com os quais sentimos uma afinidade extraordinária. Isso se deve ao fato de que talvez sejamos parte do órgão espiritual que começou com Davi, ou com João, ou com Paulo, ou com tantos outros. Os nossos antecessores espirituais talvez não sejam membros da nossa família de sangue. Por exemplo, Benihim, que declaradamente tem sobre ele o manto de Catherine Kuhlman, jamais a conheceu pessoalmente, nem foi a sua mãe espiritual. Porém, Deus orquestrou uma conjuntura nos céus que deu à luz a um poderoso ministério. Tenho conhecido pessoas que, ao caminhar pela primeira vez em uma terra, sentem como que seu espírito pertencesse àquele lugar.
Muito possivelmente, parte da sua herança espiritual se encontra nessa região. Deus não quer só desfazer a nossa herança espiritual de maldição que provém da iniquidade dos nossos pais, mas quer que obtenhamos a herança bendita proveniente do seu corpo transgeracional. Partir o pão é uma maravilhosa forma de oração que não nos une somente com a história, mas com o futuro, para atrair os nossos crentes ao corpo, para atrair os novos crentes ao corpo. Ao comer da sua carne, devemos chamar para dentro do corpo de Cristo os que serão parte dele. Perseveraram unânimes cada dia no templo e, partindo o pão nas casas, comiam junto com alegria e simplicidade de coração, adorando a Deus e tendo favor com todo o povo. E o Senhor adicionava cada dia à igreja os que haviam de ser salvos. Atos 2, 46 e 47. O repartir do pão edifica seu tabernáculo em nós. Jesus é o primogênito de todos os irmãos que compõem o seu corpo. Ele, como Filho de Deus, foi o primeiro tabernáculo vivente, onde habitou toda a plenitude de Deus. A sua carne foi a tenda onde o Pai e o Espírito Santo moravam. Deus está interessado em que este tabernáculo seja edificado na terra através da igreja. Essa morada não é algo que acontece automaticamente, como muitos pensam, pelo fato de que um indivíduo disse: Jesus, vem viver em meu coração. Quando alguém se converte genuinamente, o Senhor põe a sua semente de salvação para que essa pessoa receba a autoridade de ser chamado um filho de Deus. Este é o título ou relação familiar que Deus confere ao crente que começa a caminhar com Ele. A sua morada dependerá do que faremos com este grande tesouro que Ele colocou em nossas mãos. Temos a pedra angular, mas Deus quer o edifício completo dentro de nós. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama, minha palavra guardará, e meu Pai o amará, e viremos a ele, faremos morada nele. João 14, 20 a 23. Observe que a morada de Deus não se estabelece até que o crente tenha sido provado acerca de guardar os seus mandamentos e a sua palavra. Hoje em dia, nos encontramos em uma situação grave quanto à condição da igreja. Em várias pessoas, o templo espiritual de Deus está em ruínas. Deus nos chamou para sermos o seu templo vivo na terra, mas a realidade é que poucos caminham no entendimento dessa maior vocação. Em uma analogia espiritual, Deus mostrou ao profeta Ageu o motivo pelo qual o seu povo estava em grande padecimento. É para vós tempo, para vocês habitarem em vossas casas forradas em uma casa e essa casa está deserta? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: medite bem sobre vossos caminhos. Semeaste muito e recolheis pouco, comeis e não vos sacieis, bebeis e não ficais satisfeitos, os vesti e não os acalentei. E o que trabalha assalariado recebeu seu salário em saco furado. Buscai muito e achai pouco, e trancastes em casa e eu o dissipei em um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: porquanto minha casa está vazia e cada um corre para sua própria casa. Ageu 1, 4 a 6 e 9. Essa profecia que foi escrita referindo-se às casas físicas também é compreendida hoje no sentido espiritual. Cada um de nós somos casas tanto espirituais como anímicas ou carnais. Tomamos uma grande parte do nosso tempo e esforço em edificarmos a nós mesmos. Colocamos um grande interesse em que tenhamos tudo o que necessitamos. Milhões de orações estão somente focadas em dar-me, faça-me, ajude-me, cure-me, me provê, enche-me. Deus, em seu infinito amor, nos dá o que pedimos em uma medida ou em outra. Enche-nos do seu espírito, nos adorna de dons espirituais, nos cobre de graça e de favor, nos limpa e nos embeleza.
e as nossas casas estão bem forradas por Ele. O problema reside no fato que a grande maioria das pessoas na igreja remove os olhos de Jesus como ponto principal de adoração e de conhecimento para servir somente a elas mesmas. Os hinos que cantam, em sua maioria, têm a ver com o que queremos dele. A pregação está orientada como nós podemos viver melhor, como alcançamos êxito terrenal e vitória no que fazemos. Dessa maneira, de forma muito sutil, o agradar, o conhecer, o honrar a Deus foi deixado de ser importante e damos lugar às nossas prioridades antes das dele. As nossas casas foram forradas mais e mais e o templo interior, o seu lugar de habitação, foi ficando esquecido e em ruínas. Aprender de Deus através dos outros é lindo e necessário, mas nunca suprirá a comunhão íntima com seu espírito. Conhecê-lo é uma experiência pessoal e diferente em cada indivíduo. É o que nos afirma e nos alicerça para que não sejamos sacudidos. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tens enviado. João 17:3. O repartir do pão nos leva a essa experiência de conhecimento dele, em que os nossos olhos são abertos para vermos e os nossos ouvidos podem lhe ouvir. O Senhor deu a chave a Ageu sobre como edificar o templo, para que o pai e o filho fizessem morada nele. Subi ao monte e traga madeira, e reedificarei a casa, e colocarei nela a minha vontade, e serei glorificado, tem dito o Senhor. A madeira é símbolo da natureza humana de Jesus, o seu corpo. Esta não é a madeira que pode ser encontrada nos vales, em lugares baixos, nas boas ideias, nos programas bons dos homens. É a madeira de altura que só se encontra no santo monte de Deus, o lugar onde a árvore da vida emite as raízes, fundindo-se com o santo monte de Deus. Subir ao monte e traga madeira é subir ao Espírito e comer a carne de Jesus. É trazer tudo o que simboliza o seu corpo, a madeira, e fazê-lo o templo de Deus em nosso interior. Cada vez que, como dele, vou edificando a sua morada em mim e ele mesmo vai se formando dentro de mim. O tabernáculo no deserto apontava para tudo o que seria Jesus vindo em carne. A glória de Deus coberta com cortina de pureza, de sangue e da sua humildade, forma externa. A coluna de fogo, a presença visível de Deus na terra pousada sobre este tabernáculo. Isso também acontecerá aos que caminham em pureza, em humildade, cheio do seu sangue e talhados em verdadeiros templos de Deus.